Minuto. Muitas vezes as pessoas perguntam por que acontecem tantas coisas ruins, né, na Terra. Houve um clamor de oração e jejum há pouco tempo e estamos continuando nesse clamor, nesse jejum, para que Deus olhe pelo Brasil, olhe pelo mundo com essa pandemia. E nós, baseados, né, na Bíblia, a gente tem as respostas para muitas das nossas perguntas, né? O porquê? Por que a Terra está sendo assolada, né, por essa coisa tão ruim que é a pandemia, por essa doença que cada vez mais ela se aperfeiçoa, né, na contaminação, ela cada vez mais ela se torna mais contagiosa. Então, o Senhor, ele pede ao profeta Ezequiel, ele ordena ao profeta Ezequiel que vá até a cidade de Tiro, né, que era uma cidade muito rica, que ela fabricava muitas coisas, era uma cidade portuária, assim como o Rio de Janeiro, né? Havia um porto e ali haviam muitos negócios, muitas transações de negócio, então ela era riquíssima a cidade. Então, o Senhor diz o seguinte, Ezequiel, capítulo 27. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro que habitas nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová, ó Tiro, tu que dizes, eu sou perfeito em formosura, no coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Aí vem falando, né, o capítulo é grande, vem falando sobre todas as beneficências que eram feitas, né, as transações com ouro, prata, diamante, com tecidos. Era assim, diversos as coisas que eles produziam, fabricavam e negociavam, né? Só que essa cidade, ela se elevou na sua soberba. Ela disse, não tem ninguém para nós somos aqui os maiorais, nós somos aqui os melhores, não tem ninguém, né, que possa nos superar. Toda a terra conhecida vem fazer negócio conosco, nós aqui recebemos muita gente. Só que Deus olhou aquilo e falou assim, não, você não vai mais fazer isso. A sua soberba vai acabar agora. Você não vai mais continuar assim. E houve uma catástrofe e toda a cidade foi destruída. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas não existia alguém na cidade que valeria a pena o Senhor salvar? Hoje, valeria a pena o Senhor salvar as pessoas? Valeria a pena o Senhor retirar? Porque existe um discurso de que eu sou bom, eu não preciso de Deus. Eu sou bom, eu faço as minhas coisas todas certinhas, sou melhor do que os crentes que estão na igreja. Eu faço as minhas coisas todas certinhas, pago meu imposto, quero bem e faço bem aos outros, então por que eu precisaria de Deus? Está cultuando esse Deus, né? E eu vejo aí tanta injustiça, tanta ingratidão, é criança morrendo, é gente passando fome, é gente com doença grave, é criança com doença grave, é guerra, criança correndo de bomba, sendo mutilada, pessoas perdendo as suas casas. Onde está esse Deus que esse povo cultua com tanto fervor? Quem é esse Deus que o povo cultua com tanto fervor? Por que Deus não interfere, já que Ele é bom, poderoso e maravilhoso? Por que Ele não interfere? Essa é a arrogância de Tiro, sabe? A arrogância, eu sou perfeita. Eu sou perfeita, eu não preciso do Deus. Eu sou perfeita e eu faço, né? E resolvo. E por que eu precisaria de estar cultuando um Deus cheio de regras? Então eu queria,
se o Senhor permitir que o Espírito Santo me use agora para explicar para vocês o porquê. Bom, em primeiro lugar, o Senhor é o dono de tudo na terra, inclusive de nós. Então, Ele permite que nós estejamos aqui na terra para aprender. Esse aprendizado significa que existe alguém a quem eu olhar e aprender de alguém. Quem é a minha referência? Minha referência é Jesus Cristo. Então eu olho para Jesus, vejo o que ele fez e tento imitá-lo, porque conseguir fazer é quase... Não, é impossível. Não é quase impossível, é impossível. Só o Espírito Santo que pode te dar capacidade para isso, tá? Mas aonde você quer chegar com relação às desgraças que existem por aí? Bom, partindo daí, a gente precisa primeiramente entender que nós, tendo uma imagem de uma pessoa que nasceu de mulher, que é perfeita, e nós temos que ter a consciência, o saber que nós não somos perfeitos. Essas bondades que nós achamos que temos, não chega à perfeição de Cristo, não chega. Você pode ver lá que se você precisar, você vai mentir. Se você precisar, você vai usar de artifícios para ter benefícios. Então, as relações humanas, ela é permeada de muitos pecados. Aí você vai dizer, mas eu não traio, eu não sou uma pessoa maligna. Não, você não trai, não é uma pessoa maligna, mas você peca. Se você deixar uma criança sem nenhum freio, você não dê nenhum não para essa criança. Ela nasceu, a partir do nascimento dela, você deixa ela sem não. Não, meu filho, você pode fazer o que você bem entende, porque eu estou aqui para te assegurar que você vai fazer o que você quiser da sua vida. Faça o que quiser. Você acha essa criança que está crescendo, vai virar um adolescente, vai virar um adulto, se ele chegar à vida adulta. Você acha que ele vai colher bons frutos? Ele vai ser uma pessoa tolerável? Uma pessoa sem freio? Não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa ser obediente, não precisa ser obediente aqui se eu não estou dando regras, né? Você não precisa nada. Viva a vida como você quiser. Que esse é o resultado final? Essa é a corrupção do ser humano. Porque o ser humano sem freio é um animal. O ser humano sem freio, ele atinge certas situações que, a gente não sabe, nunca houve essa experiência. Todo pai, ele, por pior que ele seja, ele dá um não para o filho. Ele dá agora não, basta. Não existe o totalmente zerado. Então, nessa analogia, quando você entende que o ser humano ele é pecador desde que nasce, e as pessoas não entendem isso, é esse tipo de corrupção que tem o ser humano. É o ser humano sem freio, então ele é pecador desde que nasce, ele vai fazer tudo errado. Tudo errado, ele não vai conseguir viver em sociedade, ele vai fazer tudo errado. E o que o Senhor nos dá? O Senhor Deus nos dá. O Senhor Deus nos dá não os freios. E podes, sim, você pode isso. Não, você não pode aquilo. Sim, você pode isso. Sim, eu te recompenso isso porque você fez isso de bom. Mas quando nós tivemos o primeiro pecado, e através desse primeiro pecado, não é mito, é uma verdade, a terra caiu com ele. O Senhor vem trabalhando na humanidade para que ela tenha escape, para que que ela consiga, apesar do seu pecado, apesar desse querer,
que é da soberba de querer muito, de querer mais, de estar pautado só no conhecimento, de que eu não quero saber mais de nada, é só o conhecimento humano que serve. Conhecimento humano tem nos levado a isso que vocês estão vendo aí. Essas perguntas que foram feitas agora. Se nós somos tão competentes, por que é que nós não conseguimos eliminar as guerras, a fome, a maldade? Nós somos muito competentes, nós não precisamos de Deus, não é assim? Nós somos bons, não precisamos de cultuar. Não precisamos de baixar a cabeça para esse livro. Somos igual a Tiro, somos formosa, não é? Sou perfeita em formosura. Eu tenho lido e visto muitas pessoas falarem isso, independente de onde estejam, se estão, né, na igreja ou não, eu tenho visto isso. Tenho visto de que a soberba é tão grande que não precisa de Deus. O Senhor fica aí que pode deixar que eu resolvo aqui. Aonde? Aonde? Então o Senhor nos dá como referência Jesus Cristo. E por que ele não acaba, tá? Eu entendi que, Márcia, que você está falando que nós não somos capazes. Isso já é um ganho. Entendi. Mas por que então Deus não interfere, não bota a mão? Não acaba logo com isso? Eu já estou cansada desse sofrimento, estou cansada de resolver, de querer resolver e não conseguir. Bom, porque Ele está dando oportunidades para que todos conheçam a Jesus. Jesus é a referência. Se eu aceitar, conhecê-lo e aceitá-lo, e entender o que ele fez por mim, porque o Senhor, ele é irado com isso que está acontecendo aqui. Você acha que o Senhor gosta de que coisas ruins aconteçam com criança? Que coisas ruins aconteçam com as filhinhas dele? Com os filhinhos dele? Conosco? O Senhor não gosta, não. O Senhor está irado. Está irado. Mas ele só vai intervir quando todos que são deles aceitarem a Cristo. Com todas as pessoas que olharem e falarem assim, não, eu aceito o Senhor. Tiro não aceitou. O Senhor pesou a mão em Tiro. Sodoma e Gomorra não aceitou o Senhor. O Senhor colocou a mão. Mas tem gente morrendo, Márcia. A morte para o Senhor não é nada. Morreu? Aceitou Jesus? Cumpriu seus dias na terra? Eu estou cumprindo meus dias na terra. Cumpriu seus dias na terra, aceitou Jesus, tentando entender e aprender? Morreu? O Senhor tem um lugar para você, existe a vida eterna. Existe a vida eterna. Então, as maldades, o que está, essa soberba, essa ganância, tudo que está acontecendo na terra, as maldades que acontecem, o Senhor não está ali. Mas Ele espera que cada um resolva olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te quero. Eu digo a vocês que o aceitar ao Senhor, entender o plano dele de salvação, entender que o Senhor Jesus virá, aí sim essa vontade que cada um tem de que isso tudo se resolva vai acontecer. Só que uma parte vai para o céu e a outra vai para o inferno, infelizmente. Mas meu inferno é aqui agora. Sabe o que é o inferno, não? Sabe não, olha que pode ficar pior. Pode ficar pior. Então é bom a gente pensar em cumprir os nossos dias aqui na Terra. Cada dia, porque cada dia é diferente do outro. Mas o meu não é. É assim. Vai ser assim.
Vai ser sim. Te garanto que vai ser. Dobre o seu joelho e aceite esse Jesus maravilhoso. Aceite esse Jesus. Diga a ele assim, eu quero te conhecer. É uma pessoa, como eu estou aqui, é uma pessoa. É uma pessoa, está vivo, está vivo. E ele fala contigo, ele responde a sua oração. Ah, mas eu quero o caderninho de cor roxinha. Você pode me dar um caderninho de cor roxinha? Não, vou te dar um livro. Vou te dar um livro. Nem sempre é o que a gente quer, o que a gente vai conseguir. Mas o Senhor nos dá aquilo que precisamos para caminhar. Então, que a gente procure conhecer as vontades do Senhor para a nossa vida, que a gente procure conhecer ao Senhor. Procure andar com o Senhor. Porque o que é o crente na igreja? Por que precisamos cultuar? Porque nós precisamos interagir com o outro. Precisamos entender que o outro pode ter 30 anos de igreja e não é maduro na fé. Ele é só alguém que lê e que aprendeu os versículos, mas ele não sabe praticar. Nós podemos entender que o outro também tem 30 anos de igreja e é uma sumidade. É uma pessoa que está lá inteirada, sabe? Com o Senhor, tem uma intimidade maravilhosa, da qual você pode, que chegou ontem na igreja, você pode estar ao lado dessa pessoa aprendendo. Ou um jovem. Às vezes o jovem, ele tem uma interação tão grande com o Senhor. Eu vejo jovens maravilhosos, jovens com uma necessidade de intimidade com o Senhor, que é uma coisa linda, 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 linda. Passa por preocupações, passa por problemas, passa sim, passa sim. Todos nós vamos passar. O Senhor fala que no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque nós não devemos olhar. É uma fala muito esquisita para quem está passando por problemas, né? Mas a gente deve procurar lançar aos pés do Senhor. Senhor, eu estou com esse problema. Lança aos pés do Senhor, com intimidade, com buscar, com ler essa palavra e buscar entender. Buscar entender. Vou dar só um exemplo. Eu falei de jejum uns dias atrás, a pessoa falou assim, mas falta de comida. Gente, jejum não é falta de comida. Eu não vou dar assim a inteirar o que é. Em outra oportunidade eu falo sobre o jejum, porque essa não é a intenção hoje. Mas eu estou tentando explicar para vocês que muitas coisas que o Senhor faz e pede e fala para que a gente faça, não que ele peça um jejum, na Bíblia existem poucos jejuns aqui que são feitos, né? Jesus fez muito jejum, né? Porque ele passava horas conversando com Deus. Eu acredito que ele não passava horas comendo, né? Porque ele passava horas orando ao Senhor. Então, o jejum é para um momento especial. Mas como é que você vai saber o que é o significado do jejum se você não partilha? Você não sabe, você não partilha disso aqui, da Bíblia. Você não partilha do conhecimento, né? Então, o jejum é falta de comida. Enfim, não é por aí. Então, é esse o recado hoje, que eu também não quis escrever. Hoje eu quis falar por causa disso. Porque o Senhor fala claramente hoje, né? Que eu sou perfeita em formosura. Então o Senhor fala hoje sobre isso, sobre o quanto a terra, assim como o Tiro, olha e fala, eu sou perfeita em formosura, eu sou autossuficiente. Estamos aí.
as festas populares que desagradavam ao Senhor, as reuniões que desagradavam ao Senhor, que desagradam ainda ao Senhor, que insistem em querer, promover. O Senhor está aí para levar essa lamentação a respeito da humanidade, porque Ele não fica feliz, não. Espero em Deus que cada um de nós reconheça a soberania do Senhor Deus, reconheça o exemplo de Jesus Cristo como homem e como Deus, que a gente consiga entender o que Ele fez na cruz, Porque Ele ficou em nosso lugar, porque o nosso lugar era na cruz. O Senhor Deus ficou em nosso lugar, Jesus ficou em nosso lugar na cruz. Senhor Deus não, Jesus ficou em nosso lugar na cruz para que a ira de Deus fosse aplacada, fosse diminuída. Jesus tomou todo o cálice da ira de Deus. Então agora nós podemos chegar ao Senhor, o véu foi rasgado de cima a baixo, Deus rasgou o véu que interrompia as orações, que não deixava passar as orações. Agora nós temos livre acesso através de Jesus às orações. Nós podemos orar a Deus e pedir, porque Deus já olha a humanidade através de Jesus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos um exemplo que é Jesus Cristo e nós, para agradá-lo, para dizer assim, sentir no peito da gente, falar assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa morrer por alguém que só diz não para ele, morrer por alguém que só todo dia o aborrece, todo dia o decepciona. Você não morreria nem por alguém que te ama. E ele morreu por nós, porque o amor dele ultrapassa todo o entendimento. O amor do Pai também, por ter dado o Filho dele para nós, por nós, também ultrapassa todo o entendimento. Então, quando você olhar tudo aquilo de maldade que existe na terra, você pensa que existe uma salvação e ore por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para que o Senhor tenha misericórdia e que essa fala sobre Jesus Cristo, o plano de salvação, seja atingido a todo mundo. Toda a terra precisa ouvir esse plano de salvação, para que Jesus volte e a dor acabe. Amém? 1 minuto.